O que são sujeitos de direito internacional? Sujeitos de direito internacional são aqueles, né, que podem produzir, né, e, digamos assim, produzir normas de direito internacional e que são aqueles, os principais, né, digamos assim, interlocutores nas relações de direito internacional. Então, primeiro nós temos os estados. Os estados, eles são os principais sujeitos de direito internacional e durante muito tempo eles foram considerados praticamente os únicos, né? No início do direito internacional, quando se falou pela primeira vez na igualdade jurídica entre estados soberanos, lá em 1648, na Paz de Westfália, certo? Os estados eram os únicos, digamos, entes ou sujeitos de direito internacional. Atualmente nós temos, além dos estados, as organizações internacionais, coletividades não estatais e ONGs ou organizações ou grupos, né, não governamentais, como e sobretudo a Cruz Vermelha, cuja atuação, né, é praticamente em escala mundial e sobre uma questão que é já entendida como uma das principais do direito internacional, que é, por exemplo, no caso da Cruz Vermelha, né, os direitos humanos para os feridos de guerra ou acometidos por desastres naturais, né? Então a Cruz Vermelha é aquela entidade, né, que vai lá, que tem os médicos e enfermeiros, né, e vários outros, pessoal. Quem é da área jurídica também pode procurar que esses campos, né, sair daquela mesmice, né, de só ficar, né, assim, questão do direito interno, relações trabalhistas, né, direito penal e causas cíveis, né, quem busca explorar áreas, né, um pouco mais diferenciadas, né, não tão congestionadas já de profissionais, né, buscando atuação, são mais difíceis, né? Mas as organizações internacionais como a Cruz Vermelha, né? Elas têm muitas relações jurídicas, né? A serem trabalhadas, né? Elas têm muitas demandas, né? Que devem ser atendidas por profissionais da área jurídica. Então vale a pena dar uma olhadinha ali no quadro, né? E nas oportunidades que essas instituições oferecem. Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, vinculadas à saúde, né? Mas outras de direitos, né, direitos dos animais, direitos, né, causas, né, políticas ou ambientais e diversas, certo? Por uma questão assim, digamos assim, uma questão profissional mesmo, né, não uma questão ideológica e, né, de vocacional, mas também profissional. Mas vamos lá então. Os estados são os principais, né? Inclusive eles são dotados de personalidade jurídica originária, porque eles constituem as organizações internacionais. As organizações internacionais como a ONU, Mercosul, a OTAN, que é uma aliança militar, né? Vejamos outro tipo de... A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, elas têm uma personalidade jurídica derivada, né? Ela é derivada da personalidade jurídica originária dos estados, né? E elas podem fazer, na verdade, elas fazem muitas das normas do direito internacional, aquilo que, né, nós chamamos de fonte de direito internacional. As organizações internacionais, elas podem inclusive constituir tratados com países ou com outras organizações internacionais, né? E mesmo firmar acordos com coletividades não estatais, né? E com grupos, né? Organizações como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e outros, certo? Então elas têm essa faculdade, né, de concluir tratados também. As coletividades não estatais são grupos, né, como por exemplo temos ali os palestinos, né, temos as representações dos povos indígenas no Brasil, né, no ano passado, acho que ainda foi no ano passado, né, 2019, teve aquela, né, alguns representantes de comunidades indígenas apareceram na ONU, apareceram em outros lugares, né, falando. Então eles têm né, eles não são reconhecidos como Estado porque eles não cumprem aqueles 3 quesitos básicos, né, ter o povo, território e soberania. Na verdade, eles não cumprem o requisito da soberania reconhecida, né, porque muitos, os palestinos, os indígenas, os curdos, outros, né,
eles têm ali o seu povo, né, sua nação, o seu território, que faz parte do território de outro estado. É um território, então, de um povo que é englobado por um estado. Por exemplo, os curdos estão divididos ali, Síria, Turquia, Iraque e Irã, né, e são perseguidos praticamente em todos, né. Os palestinos também estão ali, né, no território que é considerado território autônomo palestino e território que é considerado parte integrante, né, de Israel. Então esses povos eles não têm a sua soberania reconhecida, por isso eles não, né, em larga escala, e por isso eles não são considerados estados, mas eles são considerados um grupo, né, uma coletividade que tem a sua representação e podem, né, não é o mais comum, mas podem inclusive, né, concluir tratados, concluir acordos e gerar normas de direito internacional. E as organizações, né, também é mais pela questão da sua atuação, né, tanto o assunto com o qual trabalham, né, quanto pelo alcance mundial. Aí, exemplo, eu cito a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras, né, que vão lidar ali com saúde, direitos humanos, né, e em praticamente, né, escala mundial, então por isso elas são, né, são reconhecidas, né, como sujeitos também de direito internacional. E um caso, né, um último caso que na verdade é considerado, alguns autores não consideram, porque colocam ele como Estado, é a Santa Sé do Vaticano, né? Santa Sé do Vaticano é um Estado, o menor Estado do mundo, por sinal, né? Com menor população, menor território e tudo. Por quê? Porque ele corresponde, ele está um estado dentro da capital de outro estado, né? Que é Roma, capital da Itália. O Vaticano é um estado reconhecido como soberano independente, mas que está lá dentro da capital do estado italiano, que é Roma. Isso acontece que desde 1929, o governo de Mussolini concluiu um acordo com o Papa, né, reconhecendo a sua soberania. Então, o que aconteceu? Na Itália, em 1870, quando houve a unificação da Itália em um Estado único, que até então ela era dividida em várias entidades políticas independentes, né, tal como a Grécia lá na Antiguidade, né, então assim, não existia, né, uma autoridade central, ela era uma região, mas não era um país, né, no sentido de um Estado soberano independente, uma nação, né, com governo próprio e tudo mais, né. Isso só vai acontecer em 1870. E quando Roma é conquistada, né, ali eram os estados papais que tinham sua independência e soberania reconhecida. Então, de 1870 a 1929, o Vaticano ficou ali se sentindo subjugado pelo Estado italiano, até que o Tratado de Latrão reconheceu a independência do Vaticano, né? E desde então o Vaticano é o quê? É o menor Estado do mundo e é provavelmente o único Estado sem um povo, né, nacional dele mesmo. Né? Não existe, né, a nacionalidade vaticanesa, né? Não tem essa. Né? Então, assim, são cardeais e pessoas ligadas ao trabalho da igreja e a guarda mercenária suíça, né, que faz a proteção dos cardeais e do Papa, né? Eles são os integrantes desse Estado do Vaticano. E por isso alguns autores colocam ele como um sujeito separado. Né? Mas a princípio o Vaticano é um Estado. Quando o Papa vem ao Brasil, ele deve ser reconhecido tanto como chefe da Igreja Católica, como também um igual do presidente da República, que é o nosso chefe de Estado aqui no Brasil. Né? Então ele é recebido com honras de chefe de Estado, né? Como um colega, né, pelos nossos presidentes aí. Certo? Então, esses basicamente são os sujeitos de direito internacional: estados, organizações internacionais, coletividades não estatais e organizações não governamentais de caráter mais global que trabalham saúde, direitos humanos e outros assuntos, né, que são considerados aí de importância, né, para todo o mundo. Ok? Então, basicamente, né, esse é o principal sobre os sujeitos de direito internacional.